Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que o meu Deus abençoe vocês desde qualquer lugar do mundo onde vocês estejam neste momento. Eu espero, ou creio, ou suponho que vocês estão nas suas casas. Mas bem, que Deus abençoe todos grandemente, que Deus fortaleça vocês, que o Senhor ouça as suas orações, que o Senhor levante a sua mão para cada um de vocês e abençoe vocês e que não falte nada para vocês. Esses são os meus desejos, essas são as minhas orações ao Senhor o tempo todo. Hoje vamos ter uma reflexão na palavra do Senhor em Mateus 16. O Evangelho de Mateus, capítulo 16, do verso 13 ao 19. Vamos estar refletindo no ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. E diz assim no verso 13: E chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles disseram: uns, João Batista. Outros dizem que é Elias. E outros que é Jeremias ou algum dos profetas. E o Senhor diz para eles, para os seus discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor Jesus Cristo, nós percebamos que ele estava com os seus discípulos. E ele quis saber o que era dito dele nos arredores. E também o Senhor queria ouvir da boca dos seus discípulos para ver o que eles achavam dele. Ele já tinha lhes dado o ensinamento, ele já tinha se revelado para eles, já tinha se apresentado aos seus discípulos, estava ensinando a doutrina para eles, mas ele queria ouvir a opinião deles. E entre os seus discípulos, Pedro foi quem respondeu. E lhe diz: Tu és o Cristo. Cristo significa o Rei, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe respondeu: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque isso não te foi revelado por nenhum ser humano. Aqui diz: não foi carne e sangue quem te revelou, quer dizer, nenhum ser humano. Foi revelado por meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo, diz o Senhor Jesus Cristo a Pedro, e eu também te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra, quer dizer, sobre essa segurança, ou essa fé, ou essa crença, ou essa revelação que Pedro tinha recebido nesse momento, que ele recebeu da parte de Deus, dizendo-lhe que o Senhor Jesus Cristo era o Filho de Deus, que era o Cristo, o Rei. Essa palavra, essa firmeza, essa convicção era uma rocha. Era uma pedra, mas nós sabemos que essa pedra é o próprio Cristo. Como é o Filho de Deus, o mesmo Deus, o próprio Deus como rocha, revela isso para Pedro. E coincidiu que naquele tempo a palavra Pedro significava pedra. Então foi uma coincidência o nome desse apóstolo Pedro, que era pedra, e que exatamente Deus usou ele para confessar que o Senhor Jesus Cristo era o Filho de Deus. Então, diz: sobre esta pedra edificarei minha igreja. O Senhor Jesus Cristo lhe diz: Tu és Pedro, que significa pedra. Era o significado do nome de Pedro, pedra ou rocha. Então lhe diz: E sobre esta pedra edificarei minha igreja, mas não era
sobre Pedro ele mesmo, o ser humano, mas era a afirmação, era a segurança, a convicção revelada por ele, porque eu repito, revelada por Deus, onde Deus revelou para ele que ele era essa rocha, que por cima dessa rocha ele iria edificar a sua igreja. Deus iria edificar a sua igreja sobre essa pedra. E nós sabemos que a pedra é Cristo Jesus, mas como Pedro significava pedra, e como Pedro, pela revelação de Deus, disse, tu és o Filho de Deus, do Deus vivo, então Deus aproveitou essa situação. Ele aproveitou para dizer, sobre esta rocha eu vou edificar a minha igreja, porque o teu nome é Pedro, que significa pedra. E lá a minha igreja vai ser edificada em Cristo. Só que Pedro não entendeu. Ele não compreendeu naquela época que Deus estava lhe dizendo que o nome dele significava pedra ou rocha e que essa pedra ou rocha era Cristo Jesus, era o Filho do Deus vivente, do Deus vivo, e que por cima dessa afirmação que ele fez naquele momento, que ele era o Filho do Deus vivo, que sobre ele seria edificada uma igreja. Pedro não entendeu. Deus falou dessa forma como em figura. Diz, e as portas do inferno, ou as portas do Hades, mas é a mesma coisa que as portas do inferno, não prevalecerão contra ela, contra essa rocha, contra essa igreja que Deus ia edificar. É por isso que nós nos sentimos felizes. Hoje nos sentimos felizes de sentir que somos o povo de Deus, que sentir que somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a igreja que Deus está formando. Nos sentimos felizes e orgulhosos porque na antiguidade Deus formou um povo para ele e esse povo acabou, foi destruído. E hoje em dia, a sua igreja, que o Senhor Jesus Cristo está edificando desde faz mais de 2000 anos, essa igreja jamais vai ser destruída, jamais. Nenhum poder humano vai conseguir destruir a igreja do Senhor, porque diz que as portas do inferno ou as forças do mal, o diabo, com todo o seu poder, não vai prevalecer contra a igreja do Senhor, não vai conseguir acabar nem exterminar ela nunca. E é assim como isso nos enche de orgulho e de esperança. E no verso 19, então, o Senhor, querendo premiar Pedro, porque Deus usou ele para fazer essa afirmação e falar de Cristo, falar do Filho de Deus, falar dessa rocha, dessa pedra, como prêmio diz para ele, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Diz para Pedro. Mas quando o Senhor Jesus Cristo lhe diz, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, não é como as pessoas ou as religiões estão mal interpretando e falando errado, que são chaves físicas, literais, materiais, que é algo físico. As chaves eram uma coisa espiritual, eram simbólicas. E também o Senhor premia Pedro e lhe diz, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aqui está lhe dando Deus a autoridade para ele. Está dando potestades, está lhe dando poder, está lhe dando respaldo. Dizendo que ele, desde esse momento, quando começasse com as chaves que o Senhor tinha dado para ele, e ele abrisse o reino dos céus, tudo que ele fizesse ou dissesse, Deus estaria respaldando de tal jeito que tudo seria feito uma realidade. Por exemplo, milagres e sinais, curas, profecias. Porque Pedro, além de ser um apóstolo, ele também era profeta. Era pregador, era evangelista, ele tinha todos esses dons. Então, a palavra que saía dos lábios dele era respaldada pelo Senhor. E sendo respaldada por Deus, então estava sendo cumprido aqui onde diz, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus.
a tua palavra será respaldada. Se tu falas, se dizes que sai uma bruxaria, que sai um feitiço, que sai uma doença do corpo de tal pessoa, então Deus respalda e age e tira a doença, tira a bruxaria, tira os espíritos imundos e a pessoa fica livre, fica curada. Isso é o que se chama desligar ou ligar. E se chegava o apóstolo ou o profeta e dizia para uma pessoa, dizia, bem, que não chegue bênção para você porque você não respeita nem valoriza a palavra de Deus, então que você não tenha bênção e que você tenha falta das coisas básicas como castigo por não valorizar a Deus, então Deus entra a respaldar a palavra profética deste apóstolo, deste profeta, e essa pessoa recebe o castigo e as bênçãos de Deus nunca vão estar com ele, mas vão estar sempre precisando do básico. Então, isso é o que significa ligar ou desligar. Que tudo que essas pessoas desejassem para uma pessoa, Deus faria. É por isso que o Senhor Jesus Cristo, em outros lugares da Bíblia, diz: vocês tenham cuidado com o que vocês falam. Dizia para os apóstolos, para os discípulos: vocês tenham cuidado quando vocês abram a sua boca. O que vocês vão dizer, porque tudo que vocês falem será feito, seja bom ou seja ruim. Se vocês falam coisas boas, vão se cumprir as coisas boas. Mas se vocês falam coisas ruins, também vão se cumprir. E também vão acontecer essas coisas ruins e desagradáveis. Então, vocês sejam sábios e inteligentes, abrindo a boca para ver o que vocês vão falar, pedir ou dizer para as pessoas. Tudo isso é o que se chama desligar e ligar. E Deus está respaldando a palavra dos seus servos, porque os servos de Deus são aqueles apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eles são servos de Deus. E é para eles quem Deus dá essas habilidades, esses dons, esses respaldos formosos, maravilhosos. E eles são os que têm essa habilidade, capacidade de ligar e desligar. Então, assim, e isso é um trabalho de homens e mulheres. É claro, neste tempo nós vemos que o Senhor estava falando aos seus 12 apóstolos, mas depois que passou tudo isso, nós vemos que o Senhor começou a usar também as mulheres e dar dons para as mulheres. E isso nós vemos nas epístolas dos apóstolos, onde há muitas mulheres trabalhando juntamente com os apóstolos e também profetisas. Por exemplo, diz que Filipe, o evangelista, tinha 4 filhas que eram profetisas. Profetisa é o contrário do profeta, não é? Então, nós vemos que Deus dava esses dons a essas pessoas e isso é o que se chama ligar ou desligar, o respaldo, o cumprimento da palavra de Deus. Quando Elias, o profeta, orou para Deus para que não viesse chuva por 3 anos e meio, diz que por 3 anos e meio não choveu. Mas depois, quando já todas as pessoas estavam morrendo por causa da seca, então Deus teve misericórdia e novamente ordenou para Elias que ele orasse por chuva, e Elias orou pela chuva e disse: Senhor, manda chuva, e Deus ouviu ele, e veio a chuva. É isso que chamamos de ligar e desligar. É isso que chamamos de respaldo divino, que Deus dá para os seus filhos, aos seus servos. Então, é por isso que todos nós temos que buscar essas grandes bênçãos de Deus para servir a Deus. Você quer ser profeta, evangelista, mestre, pastor? É muito bonito esse trabalho, muito formoso. Porque você quer ganhar muitas almas para Deus. E isso é formoso. Mas Deus pesa os corações, mede e olha os frutos. Então, é importante ter frutos. É importante o bom testemunho, é importante o bom exemplo, é importante ser firmes até a morte, ter certeza e continuar em frente no caminho reto, com sinceridade, com honestidade, amando a Deus por cima de todas as coisas e seguindo os seus passos e cumprindo os seus mandamentos. Então, aqui
Este verso se cumpriu em Pedro no dia de Pentecostes. Lembremos que o dia de Pentecostes estavam todos unidos orando, umas 120 pessoas lá no aposento alto. E diz que veio do céu um fogo e que vieram línguas como de fogo e pousaram na cabeça de cada um daqueles que estavam lá, daqueles que estavam assistindo, e todos começaram a falar em outras línguas e a profetizarem. Eles falavam e profetizavam para todas as pessoas nos seus idiomas. E depois disso, diz que Pedro levantou e começou a pregar. Começou a dar um sermão pela primeira vez, a falar para todas essas pessoas pela primeira vez e disse: ouçam a palavra de Deus. E ele começou a evangelizar eles e falar para eles desde o começo até os dias em que eles estavam vivendo essas experiências. E desse jeito falou do evangelho, falou de Cristo Jesus, falou que essas experiências que eles estavam vivendo vinham da mão de Deus. E é quando todos diz que esse dia umas 3.000 pessoas se converteram ao evangelho verdadeiro do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós também aqui lutamos para que Deus nos use para continuar pregando este evangelho verdadeiro. E que orgulho e que formosura para Pedro que se cumprisse essa profecia e essa bênção que Deus lhe deu, que ele lhe disse: eu te dou as chaves do reino dos céus. E sim, as chaves são para abrir uma porta, e ele abriu esse dia com as chaves simbólicas e espirituais, abriu a porta, pregou e diz que 3.000 se converteram. E desde aquele dia começou a pregação do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que formoso, que bênção tão grande que Deus deu a Pedro, mas não é somente para Pedro, mas daí para frente todos os seguidores do Senhor, os seus servos, os seus filhos, todos vão estar recebendo cada um o seu galardão, os dons, e cada um vai servir a Deus como Deus tem lhe colocado que sirva. E desse jeito aqui nós estamos diante da presença do Senhor para servir Ele. Então, os meus amados irmãos e irmãs, eu convido vocês para que continuem lendo a Bíblia, para que vocês continuem orando, continuem buscando as coisas de Deus, continuem aprendendo a doutrina, para que um dia Deus use vocês grandemente, assim como Pedro, e vocês sejam os pregadores deste evangelho puro no mundo todo. Que Deus abençoe vocês. Vamos estar orando ao nosso Deus. Gracias, Señor, por la meditación de tu palabra, por la reflexión de estos versos, porque tú los vivificas hoy en nuestra vida, y así tú nos haces muchas promesas también de que nos darás dones y que nos ayudarás para que nosotros te sirvamos, y que nos darás poder y que nos darás respaldo. Y eso es lo que hemos estado viendo a través del tiempo, el respaldo tuyo a tu iglesia, a tu congregación. Gracias, mi Señor. Te pido en este momento, Padre bendito, una bendición para todos tus hijos, para todos aquellos que se congregan en la iglesia, para que los que están allí en la iglesia ministerial de Jesucristo Internacional. Esa es la congregación que tú estás formando. Bendice a todos, y también a aquellas personas que quieren oír tu palabra, que nos están escuchando, que no han tenido la oportunidad de ir a la iglesia, a la congregación, y que no han tenido la oportunidad de escuchar profecía. A ellos también, Señor, dales una bendición. Y qué mejor bendición es la oportunidad que ellos te conozcan y escuchen tus palabras y tus promesas hermosas. Bendícelos a todos, Señor. Sana a los enfermos, mi Señor. Sana y quita, Señor, toda enfermedad incurable. Sea destruyendo, Señor, toda maldición del diablo, toda brujería y todo hechizo. Toda inmundicia sea quitada de los cuerpos de las personas, y dales paz, dales bendición. Y en estos momentos difíciles de este virus, reprende, mi Señor, este poder del diablo, este espíritu malo. Y también te pido, mi Señor, que no les falte a tus hijos, a todos los creyentes, no les vayas a faltar con la comida, darles el sustento, porque ellos necesitan, Señor, cumplir con sus obligaciones de rentas y de comida y de muchos compromisos, Señor.
No les falte, Señor. Suple toda necesidad, Padre bendito. Mira, Señor, la necesidad de cada uno. Mira que ellos te claman. Hay mujeres cabeza de familia que viven solas con sus hijos. Señor, apiádate de ellas, mi Señor, porque recuerda, mi Padre, que tú siempre tuviste misericordia de los huérfanos y de las viudas. Te pido, mi Señor, que hoy también, Señor, tengas misericordia de esas mujeres, madres de cabeza de familia, aquellos hogares, Señor, que viven al día a día. Suple sus necesidades y no les faltes con nada, Padre Santo. Gracias, mi Padre. Todo esto te lo pedimos, Padre mío, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Para Él sea la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor, te damos la honra y la gloria. Y la honra siempre para ti, mi Señor, y las alabanzas para ti, eterno Dios. Gracias, Señor. La gloria y la honra para ti desde ahora y por siempre. Amén y amén. Gloria a mi Rey. Vamos cantar este coro que diz Para que pecar? O coro 120. Esse coro 120 que diz Para que pecar? Está nos lembrando e está nos fazendo um chamamento que nós temos que sermos muito cuidadosos na nossa vida espiritual, e também é um convite para aqueles que nos ouvem, para aqueles que ainda vivam em fraquezas e pecados, para que reflitam e cada fiquemos ao dia com o nosso Deus. E diz assim: Para que pecar si soy salvo, si ya tengo tanta luz? ¿Para qué pecar si la vida Dios me ha dado en Jesús? ¿Para qué pecar si el infierno solo espera al pecador? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Es mejor vivir santamente, victoriosos contra el mal, pues Jesús prepara a sus santos una patria eterna. Una patria hermosa en los cielos, donde inmundo no entrará. ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Glória e honra ao nosso Deus. Que o Senhor abençoe vocês grandemente. Amo vocês no Senhor. Muitas bênçãos para vocês.